A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é para os cristãos a referência, o que nós temos de instrução e ao mesmo tempo de orientação para que nós possamos ter um viver diário segundo a vontade e segundo o desejo do coração de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, ela é para nós a boca de Deus falando aos nossos corações. Quando ela está fechada, ela é um livro, um simples livro. Mas aberto sempre é para nós um falar de Deus. E quando nós temos alguma dúvida, quando nós temos alguma dificuldade diante de algum texto, pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos clareie, e vem então para nós a direção, a interpretação daquilo que estamos lendo. Então, para nós, a Bíblia Sagrada é muito importante. E quando nós nos deparamos com situações aqui neste mundo que nós também não compreendemos, pedimos ao Espírito Santo que venha e nos oriente, nos ensine e que nos direcione um texto na Bíblia Sagrada para que nós possamos compreender o que está acontecendo. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de lutas, tempestades que nós temos vivido sobre a face da terra, muita coisa anormal acontecendo, nós temos buscado de Deus, pedido o Espírito Santo todos os dias para nos orientar e tentar esclarecer o que está acontecendo. Esses dias Deus me deu uma palavra para ministrar a igreja e dentro dessa palavra Deus me deu uma direção para comentar algo aqui com vocês. Em Mateus capítulo 22, versículo 14, diz assim, olha, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse versículo, ele veio no momento em que eu questionava a Deus, por que tanta tribulação, tanta luta nesse tempo de pandemia, tanta dificuldade, e os cristãos estão juntos sofrendo? Bom, para resumir o que Deus falou, o que Deus me direcionou nesses dias, baseado nesse versículo que eu acabei de ler, eu tive um entendimento do Espírito Santo de que Deus está trazendo a clareza de quem são os chamados e de quem são os escolhidos. Esse versículo está dentro de um contexto, uma parábola que Jesus contou sobre um casamento de um filho de um rei. E naquela época, as pessoas eram convidadas para o casamento, todos eram chamados, todos eram convidados dentro do círculo de amigos que as pessoas tinham. E segundo alguns relatos, algumas histórias que nós conhecemos, pessoas relataram essas histórias, existem algumas tribos em Israel que tinham alguns costumes com relação ao casamento. Além dos convidados terem, digamos assim, uma participação significativa no casamento, a família dos noivos, elas tinham vestes especiais, as pessoas tinham vestes diferenciadas para a cerimônia do casamento. E quem não estava vestido de acordo, esse era convidado a se retirar da festa. E quem estava vestido de acordo estava, digamos assim, credenciado a participar do momento solene da união do casal. Então, quem tinha veste nupcial estava apto a participar da chamada bodas. E quem não tinha as vestes não era apto para participar. Então, daí veio a orientação do rei nessa parábola para que pegasse um dos convidados, amarrasse os seus pés, as suas mãos e o colocasse para fora da festa, porque ele não estava apto para participar daquele momento. E às vezes nós ficamos assim questionando por que tanto problema, tanta dificuldade, tanto esfriamento no coração dos homens, principalmente os cristãos. E o que Deus nos diz nesses dias é que está sendo feita a separação entre os que são chamados e os que são escolhidos. Vão prevalecer, vão estar firmes, vão estar conectados e participando das bodas os que são escolhidos. Os que são verdadeiramente escolhidos. Por quê? Porque esses se preocupam em ter
as vestes corretas para o momento das bodas do Cordeiro. Quem não tiver veste espiritual correta não está apto. Eu sei que algumas pessoas não vão entender, outros vão questionar, mas quem é cristão sabe do que eu estou falando. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque quem não está com veste apta para participar das bodas, estes ficam de fora. Por isso, eles não são escolhidos, são apenas chamados para assistir à festa. Não seja um espectador da festa, participe das bodas, esteja apto com as vestes espirituais corretas. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.